Graça e paz, queridos. Pastor Geraldo Alves passando aqui rapidinho para deixar a tua porção diária. E eu estava lendo aqui Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim: deixando todo o embaraço, voltemos para a corrida que nos foi proposta. E aí eu estava pensando quando aceitamos a Jesus, né? Quando nós aceitamos a Jesus, na verdade, nós entramos numa corrida, nos alistamos na corrida. O apóstolo Paulo diz isso quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 9, versículo 24 a 27, e ele diz que não só estamos correndo, né, como ele tinha medo de ser desclassificado. Por quê? Porque é possível que tantos fascínios da vida, como as lutas, as dificuldades, nos tire de jogada, nos enrede, nos atraia de maneira que percamos o foco. E é isso que o autor dos Hebreus aqui está nos alertando, né? Ele está nos alertando a não nos embaraçar. E se porventura isso tiver acontecido, voltarmos para a corrida. E o que seria esses embaraços? Esses embaraços que podem nos tirar da corrida, pode ser tudo aquilo que tira o foco, né? Que nos impede de fazer a vontade de Deus. Seja os fascínios, né? As facilidades, aquilo que nos atrai prazerosamente, ou seja, as lutas, as dificuldades, os embates da vida. Jesus nos fez uma advertência nesse sentido quando ele contou a parábola do semeador. Ele disse que o semeador saindo a semear, parte da semente caiu entre os espinhos que sufocaram a semente. E aí, quando ele vai explicar isso aos discípulos, Marcos capítulo 4, versículo 19, ele diz que os espinhos representam os cuidados da vida, que os cuidados da vida sufocam a fé, né? E talvez seja este o seu dilema. Talvez nesses dias difíceis que nós estamos enfrentando, as lutas, os embates, talvez você tenha se deixado tomar pelo medo, né, pelos cuidados, né, esteja vivendo um momento difícil a ponto de deixar que os problemas falem mais alto na sua vida, né, e você não consiga mais ser quem ou como você era. E o conselho aqui é: deixe o embaraço, volte para a corrida. Lucas 24, 13 a 33 fala dos discípulos do caminho de Emaús que se deixaram envolver de uma maneira terrível com os acontecimentos 3 dias em Jerusalém, que no domingo de manhã estão voltando para a velha vida de Emaús, né? E voltando triste, né? Voltando abatidos, desanimados, saíram da corrida, né? E larga tudo e volta para a vida velha. E o desânimo, irmãos, impede da gente ver o sobrenatural. Tanto que os discípulos estão tão desanimados voltando para Emaús que Jesus se apresenta a eles e eles não conhecem, né? E aqui fica o ensinamento para nós. Não importa para onde formos, os sofrimentos e desilusões de Jerusalém teimam em nos acompanhar. Nós vivemos algumas crises, estamos vivendo essa e outras crises virão. Mas o Senhor que nos garantiu as crises que passaram, está nos garantindo essa e nos garantirá as outras que virão. Jesus sabe disso e ele faz questão de nos fazer companhia durante a caminhada, né, triste de Emaús. Tanto que ele disse: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo. Mais cedo ou mais tarde, né, Jesus vai nos fazer entender isto. Foi isso que ele fez com os discípulos do caminho de Emaús. Fizeram eles entender, né, que não foi a crucificação, a prisão, o sofrimento dele, que aquilo não era o mais importante. A ressurreição é que ia fazer a diferença na vida deles. Por isso, chega o momento em que Jesus toma o pão, dá graças, não é verdade? Distribui os discípulos e naquele momento a intervenção de Jesus
abriu os olhos dele de maneira que eles se admiraram e disseram, mas a gente não percebia que era ele que estava conosco. Que Deus nos abra o entendimento, irmãos, nos fortaleça. O caminho de Emaús, queridos, é o caminho do desânimo e pode ser longo, mas na companhia de Jesus tem ânimo, tem restauração. Não importa a distância, Ele está na caminhada e nos convida a voltar. Ele é poderoso para vencer o nosso desânimo e a nossa pequenina fé. Ele é poderoso para nos aquecer o coração. E o resultado daquela viagem de volta foi reconhecimento, fortalecimento, ânimo. E no versículo 33, a história de Emaús encerra, dos discípulos de Emaús encerra dizendo que eles voltaram para Jerusalém e se uniram aos outros discípulos. Não desanime, não se embarace, é apenas uma crise. Daqui a pouco isto vai passar e a gente vai dar o nosso culto de ação de graça pelo grande livramento do Senhor. Creia, irmãos, o Salmo 91 vai se cumprir em nossa vida. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole por aí. Pastor Geraldo Alves, até a próxima, se Deus quiser. Compartilhe este vídeo. Tem alguém precisando vê-lo.